Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje sobre misturas gasosas nós vamos falar do volume parcial de um gás e falaremos ainda da fração molar de um gás na mistura gasosa, tá legal? Então vamos começar com o primeiro item. O que é o volume parcial? Pessoal, o volume parcial é o volume que um gás ocuparia se ele estivesse sozinho no recipiente que contém a mistura gasosa. Tal que a pressão e a temperatura devem ser as mesmas que estão determinando o sistema da mistura gasosa. Fica fácil entender da seguinte maneira, ó. Vamos imaginar então que eu tenho lá a mistura de A com B, beleza? Ó, então está aqui a minha mistura gasosa. Eu vou separar os gases que estão ali, ó, separei. Aqui eu tenho o gás A e aqui eu tenho o gás B, tudo bem? Notem que eu mantive a mesma temperatura, 300 Kelvin, e a mesma pressão, 1 atm, tudo bem? Isso aí vai me dar um certo volume. Neste caso, eu estou supondo que o volume é de meio litro para cada componente gasoso. Tudo bem assim? Tranquilo? Se eu misturar esses dois gases, o volume nada mais vai ser do que a soma dos volumes parciais. Neste caso, 1 litro, tudo bem? Não é difícil entender volume parcial. É simples assim. Você só tem que tomar cuidado com as grandezas, né? Nesse caso, pressão e temperatura. Tem que ser as mesmas que a mistura. E aí sim você pode tranquilamente dizer que o volume total vai ser a soma dos volumes parciais. Lembrem-se que o número de mol é diretamente proporcional ao volume. Então, quanto maior o número de mol, maior será o volume ou da mistura ou do seu gás de forma isolada. Tudo bem? Tranquilo? Por que é importante entender a questão do volume parcial? Veja bem, nós podemos aplicar a equação de Clapeyron aqui. Então nós vamos supor dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, beleza? E depois a mistura de ambos, certo? Então eu poderia escrever tranquilamente a equação de Clapeyron para o sistema 1, usando volume 1, número de mol 1. Poderia escrever a equação de Clapeyron para o sistema 2, usando volume 2, número de mol 2. E poderia escrever a equação de Clapeyron também para a mistura, usando o número de mol total para ter o volume total. É aí que você tem que tomar cuidado, porque a gente teve uma aula sobre pressão parcial. Quando eu falava da pressão parcial, eu mantinha o volume constante. Agora eu tô falando de volume parcial, então eu mantenho o quê? A pressão constante. Esta é a diferença, tá legal? E é importante que a gente entenda essa questão da pressão parcial e do volume parcial, porque a gente entra num conceito muito importante dentro de misturas gasosas. Prestem muita atenção no que eu vou ensinar aqui, tá legal? Fração molar. O que é a fração molar? É a razão entre o número de mol de um componente gasoso pelo número de mol total da mistura. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho a mistura A com B, ambos gasosos. Qual seria a fração molar de A? Número de mol de A dividido pelo número de mol total. O que seria a fração molar de B? Número de mol de B dividido pelo número de mol total. A gente representa a fração molar com o X. Então, X de A, fração molar de A. X de B, fração molar de B. E outra coisa que é importante, quando você fala aqui, ó, do número de mol total, neste caso, não é A e B na mistura, então o número de mol total é o número de mol de A mais o número de mol de B, tudo bem? Itens importantes aqui. A fração molar de um componente gasoso é sempre menor que 1. Sempre vai ser 0, alguma coisa. E a soma de todas as frações molares dos componentes gasosos sempre resulta no número 1. É impossível ser mais que isso, é impossível ser menos que isso, tudo bem? Galera, por exemplo, a prova do ITA gosta muito dessa questão de fração molar. Então é muito importante que você domine este conceito. Por quê? Porque aqui, ó, eles conseguem fazer uma relação, e esta relação que você usa bastante dentro de misturas gasosas. Vou mostrar para vocês, olha só. Imagine que você tem uma mistura gasosa qualquer do gás 1 e do gás 2, tudo bem? Então, no primeiro caso, o que eu fiz? Ó, mantive o volume constante, beleza? Então eu vou dividir lá, ó, a primeira equação pela segunda, cancelar aqueles que são iguais, e eu tenho P1 sobre T, N1 sobre T. Só que N1 sobre NT é o quê? É a fração molar deste gás 1. Então podemos escrever que a pressão parcial do gás nada mais é que a fração molar da pressão total. Conseguiu entender? Ó, e eu posso fazer o mesmo para o volume. Veja bem, ó, neste caso eu estou mantendo a pressão constante. Vou dividir a primeira pela segunda equação, cancelar as unidades que são iguais, e aí eu tenho de novo N1 sobre NT, que é a fração molar. Então o volume parcial nada mais é que a fração molar do volume total. Então nós podemos dizer tranquilamente que a fração molar, ela não está só em função do número de mol, ela também está em função do volume e da pressão. E aí os exercícios começam. Eles vêm lá e falam para você, ah, eu tenho tantos por cento em volume, eu tenho tantos por cento em pressão, e não fala do número de mol. Mas aí é só você lembrar, opa, fração molar, posso associar volume ao número de mol, pressão ao número de mol, de forma diretamente proporcional, tá legal? Beleza? Vamos fazer um exercício sobre isso, pra gente poder entender como é que funciona legalzinho? Pausa o vídeo, leia com atenção, dê o play novamente. Ok, vamos lá.
Ele me deu um recipiente de volume 10 litros, ele fala que tem 30% em volume do A e 70% do B, beleza? Ele me dá a temperatura, ele me dá a pressão, ele me dá a constante R, ele quer que a gente encontre o número de mol de A e o número de mol de B nesta mistura. Tranquilo, o que eu posso escrever? Bom, ele tá me dando 30% em volume, não tem problema. 30% em volume também vai ser 30% em mol. Então eu já posso escrever o seguinte aqui, ó, comparando as razões. O número de mol de A pelo número de mol total é 0,3, é a fração molar. E o número de mol de B pelo número de mol T, que seria o total, é 70% 0,7, que é também a fração molar, concordam? Nós vamos isolar aqui, ó, NT em ambas as equações. E aí, pela comparação, eu tenho que o número de mol de A sobre 0,3 é o número de mol de B sobre 0,7. E aí a gente pode isolar uma das incógnitas aqui. Neste caso, eu vou isolar o A. Então, NA é 3/7 de NB, beleza? Fechou? Agora eu posso aplicar a equação de Clapeyron para qualquer um destes gases. Eu vou usar aqui o gás B, beleza? Então eu vou pegar lá, ó, para encontrar o número de mol de B, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar aqui o NB, beleza? Isolando o NB, a gente vai ter esta equação aí, ó, que está na tela, tá legal? Agora você tem que tomar cuidado, beleza? Ele deu pressão, ele deu volume, ele deu R, ele deu T. A pressão, pessoal, não é a que está no enunciado. Por quê, professor? Porque ele te deu a pressão da mistura e o número de mol do gás B é 70% do total. Portanto, a sua pressão também será 70% do total. Então é só multiplicar por 0,7. Entendeu isso? É importante. O volume continuou o mesmo, 10 litros. Ah, professor, não tem que pôr 70% do volume? Não, porque uma vez que você coloca o 70% aqui, ele já vale para a pressão e para o volume. Eu poderia ter feito manter a pressão e 70% do volume, ou manter volume e 70% da pressão, mas nunca os dois. Porque se você fizer ali 0,7, que multiplica 0,7, aí você vai ter 0,49, aí seria 49% e não os 70%, tudo bem? Entendeu isso? Então, tranquilo. Aí eu vou ter o R, que ele me deu no enunciado, e a temperatura, cuidado, tem que estar sempre em Kelvin, né? Ó, ele deu 0 graus, só somar 273 unidades. Cancelamos aqui as unidades, e aí a gente vai encontrar o número de mol de B. Achei o número de mol de B, para achar o número de mol de A, eu já tenho aqui a equação, ó. Ela é 3/7 de NB. Então aí é só tirar 3/7 de 0,41, encontramos o número de mol do gás A, beleza? Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Deixa o like pro prof, se inscreva no canal e ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!